Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 13 de dezembro, sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. Quem é cotista de fundo imobiliário não tem medo de sexta 13, porque é dia que recebe rendimento dos seus fundos imobiliários, né? Hoje é dia de alegria para o investidor de fundos imobiliários. Bom, sexta-feira é dia de programa Fundos Imobiliários ao vivo pelo Infomoney TV e hoje a gente conversa com o André Freitas, que é o diretor da Red Investments e vem falar sobre como foi o ano na gestora e o que a gente deve esperar para 2020 do mercado de fundos imobiliários e também principalmente dos fundos da casa, dos fundos da Red. Obrigado, hein, André, mas é sempre bom quando você vem dar essa geral aí, porque você é um grande leitor deste mercado, além, né, de falar dos seus fundos, a gente aproveita essa informação para extrapolar para o mercado. Obrigado por mais essa presença. Daqui a pouco a gente bate um papo, deixa eu falar aqui da abertura dos fatos relevantes e dos destaques, e lembrando, fatos relevantes de fundos com mais do que 10 mil cotistas, porque senão não dá conta de falar de todos eles. Primeiro, aqui no dia 9 e 10 do 12, o HGBS, o Red Brasil Shopping, administrado pela Red, com quem a gente conversa hoje aqui na figura do André, no dia 9 avisou que concluiu a aquisição de 45% do Shopping West Plaza e no dia 10 concluiu a aquisição de outros 25% também do Shopping West Plaza. Então, as informações eram parecidas, né? Então eu sintetizei num só. O cap rate estimado dessa compra é de 8% ao ano no primeiro ano. Daqui a pouco o André explica por que essa ressalva do primeiro ano. E a estimativa é que o rendimento se mantenha em R$ 1,40, ou seja, essas aquisições não alteraram a estimativa de distribuição de rendimento. O fundo passa a ter participação em 13 shoppings com a conclusão dessas duas operações. No dia 10, o 20 Logística, o VILG, que é administrado pela BRL Trust administrado e gerido, né, pela 20 Partners, anunciou a quarta emissão de cotas, vai ser uma 400, ou seja, aquela pública propriamente dita, com a intenção de captar 525 milhões de reais. Mas ainda não foi definido o preço das cotas, o custo da distribuição. Já se sabe que vai ter direito de preferência, mas como não se sabe o valor das cotas a serem emitidas, ainda não dá para dizer em qual a proporção que cada um vai receber de direitos e preferência. E mais uma vez, no fato relevante está dito assim: será permitido ceder os direitos. Eu leio essa frase e eu não entendo se ele vai ser negociado em bolsa, o direito vai ser negociado em bolsa, ou se essa cessão é só via escriturador. Então fica a minha sugestão para o pessoal da RI da 20, que seja mais específico, mais claro em relação a isso. Ceder direito via negociação em bolsa ou só via escriturador. No dia 11 de dezembro, o JSRE, que é o Real Estate Multigestão, administrado pelo Banco Safra, anunciou que foi aceita a proposta do fundo para adquirir o imóvel do TBOF, né, que é o Tower Bridge Office, pelo valor de 1 bilhão e 250 mil. A conclusão dessa aquisição ainda está sujeito à satisfação de condições resolutivas. Uma delas tem tudo a ver com o próximo fato relevante, que saiu no dia seguinte do mesmo fundo, anunciando a 7ª emissão de cotas, uma emissão 476, ou seja, aquela restrita, no valor de 748 milhões 316 mil e mais uns quebradinhos, para que captar esses recursos justamente para poder pagar pela compra do imóvel, do Tower Bridge Office. A gente já falou bastante disso, inclusive com o André e com o Alex Pomilio, que vieram falar dessa operação. Ela foi concluída, a venda do imóvel, o único imóvel do fundo, quer dizer, foi concluída não, ainda falta aí as condições precedentes, captar recursos e tudo mais, mas tudo leva a crer que vai sair então a venda deste imóvel, até porque o administrador já está captando recursos no mercado e com isso provavelmente o fundo vai se encerrar. Eram esses os fatos relevantes da semana. Destaque, esse é o principal destaque da semana, mais uma queda da taxa Selic, agora em 4,5%, mínima histórica, pelo menos desde o Plano Real, e isso tem um impacto muito grande não só no mercado de fundo imobiliário, mas na economia como um todo. Tenho certeza que da fala do André você vai perceber isso. Falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, já na versão atualizada em 2019,
você vai comprar o curso, vai entender como funciona esse mercado para poder montar sua própria carteira sozinho. Eu não vou te dizer onde investe, você vai entender como montar o seu portfólio de acordo com o seu perfil. Conheça o curso lá no site do Infomoney Educação, eu tenho certeza que você pode fazer, que vai se sentir aí satisfeito com o conteúdo. E dos meus conteúdos, meus endereços por aí nas redes sociais, tem um novo, que é essa lista do Telegram. Estou aprendendo a usar isso, então é t.me/viva-de-fiis com 3 is. Por que 3 is? Não sei, porque eu escrevi errado, só me dei conta depois e não sei arrumar. Então fica assim e você sabe que são 3 is depois do F para chegar nessa lista do Telegram. Muito bem, chega de abertura. Quero aproveitar bastante o tempo do André. Obrigado mais uma vez por dedicar tempo aqui para a gente, viu, André? E daqui a pouco tem até uma apresentação que você trouxe aqui. André, estava reparando, o ano passado você veio aqui no programa praticamente nessa data. Era 16 de dezembro. E as condições de lá, naquela ocasião, eu te perguntei assim, bom, foi um ano de muito trabalho na Red, e você explicou que sempre porque a Red estava sendo praticamente criada e tal. Esse ano de 2019 foi um ano de muito crescimento para a Red, né? Junto com o mercado de fundos imobiliários até, né? Arthur, primeiro é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que você dá de a gente vir aqui falar para o seu público, que é um público muito selecionado e você tem uma audiência incrível, né? Obrigado. Então é sempre uma oportunidade de poder estar aqui, conversar com você e com a sua audiência, né? Acho que ninguém podia esperar o ano passado que já tem um ano tão bom, né? Sim. Eu acho que a gente imaginava um ano bom, tinha bastante otimismo, mas foi realmente surpreendente. A gente teve os últimos números que me mostraram 28 bi de captação em fundos imobiliários, 109 ofertas entre ofertas 400 e 476, né? Tá aqui, ó, tá até na tela, se quiser, um número realmente sensacional, né? Sim. Eu acho que disparado é quase o dobro do número recorde anterior, né, que deve ser de 2012 ou 2013. Esses são dados geral, né, do gerais mercado todo. Da indústria. Você vê que são 109 ofertas, né, e surpreende, né? Você vê que quem liderou foram os CRIs, né, as ofertas de CRI, logística e depois shopping. Mas teve para todos os gostos, né? Teve corporativo, fundo de fundos, residencial, varejo, enfim. Eu acho que a gente ampliou muito a gama de produtos que é oferecido para o investidor. Isso é bastante positivo, né? Então, eu acho que a primeira leitura é essa. Foi um ano surpreendente, se esperava, todo mundo tinha otimismo com relação a 2019, mas ele surpreendeu porque foram números realmente superlativos, né? E a queda da taxa de juros permite esse ampliar o escopo do fundo imobiliário, né? E buscar outros segmentos que antes talvez não fizessem sentido por causa da dinâmica de remuneração e tal. Isso deve ser uma constante, né? Se o juro permanecer baixo, né? Eu acho que sim. Eu acho que a gente viu isso até em todos os segmentos, né? Você teve a fatia de renda fixa no portfólio dos investidores diminuindo com essa queda de juros e essa busca por alternativas, né? E as alternativas acabam sendo os alternativos, sim, né? Verdade. Os alternative investments, vamos dizer assim, que são, por exemplo, fundos imobiliários, 517 mil investidores, né? 200 fundos listados, né? Você teve debêntures incentivadas, captaram bastante esse ano também. Você teve, na indústria de fundos, os fundos de ações captaram mais do que os multimercados, ou seja, há uma procura para renda variável mesmo, né? As pessoas querem pôr um pouco mais de yield no seu portfólio, porque aquela situação cômoda de ficar sentado em cima da renda fixa que perdurou no Brasil nos últimos 30, 40 anos, ela está se transformando, né? Então, eu acho que isso é bom porque também isso dá mais tração para a nossa economia, né? Quando você vê, é um dos pontos para a gente prestar atenção, o governo, ele se retirou da economia praticamente, né? Aquele que a gente viu nos últimos anos da Dilma, de
os bancos públicos terem uma presença muito forte. Além do BNDES também, né? Exatamente. Direcionando investimentos, apoiando às vezes empresas, às vezes até de maneira equivocada. Isso aí, essa retirada do governo, abriu espaço para que renascesse o mercado de capitais. Então a gente teve números bons na bolsa, em fundos imobiliários, em infraestrutura vai sair muita coisa a partir de agora, que demora um pouco mais a preparar, mas vai vir. E isso é muito bom, porque vai surgindo oportunidades e vai dando tração. O governo não tem mais capacidade de investimento, a verdade é essa. Se você pegar os números aí de outubro, você teve os investimentos do governo caindo 0,4%, né? E como um todo, a formação bruta de capital fixo, que é o investimento, em 2%. Isso feito pela iniciativa privada. E muito por essas iniciativas. Por fundos de infraestrutura, por fundos imobiliários, por debêntures incentivadas e aí por diante. Então, eu acho que o juro baixo permite que a alavancagem se torne a criativa para os investimentos. Então, as pessoas começam a ver alternativas de investir e tomar dinheiro para investimento a taxas que realmente fazem sentido. Quer dizer, essa dinâmica que está tracionando a nossa economia. A gente vai terminar o ano com um PIB talvez de 1%, 1,1%, 1,2%, um pouco acima de 1%, mas na margem a gente deve estar crescendo 2% já. Então já estabelece um piso para o ano que vem. E a gente pode ter um ano onde a gente vai ter um crescimento de 2% a 2,5%, que é o que se espera, e que é um número que a gente não vê há quanto tempo? Há muito tempo. E isso principalmente baseado numa taxa de juro baixa e que as condições, pelo menos da leitura que a gente pode fazer atualmente, leva a crer que vai permanecer baixa, né? E aí, isso que você estava explicando, que essa mudança no mercado financeiro não se encerra no mercado financeiro, isso transborda para a economia real. Isso. E para o mercado de fundos imobiliários isso é excelente, né? Do ponto de vista do que pode trazer de melhora no mercado imobiliário. Eu acho que agora a gente vai começar a assistir um novo ciclo de lançamentos. Né? No residencial nós já vimos, né? Já está bem presente. Mas eu acho que vão voltar a aparecer lançamentos de corporativos, como já temos visto, né? Alguns lançamentos grandes. Então, a gente vai reposicionando a carteira imobiliária nas grandes cidades e no país, né? O que surge novas oportunidades. A gente já começa a ver isso, né? É como se fosse assim. A gente está vendo hoje, ainda no pipeline, tem pouco produto que já saiu, mas eu acredito que vai sair muito para 2020. Produtos de desenvolvimento. Não só no residencial, mas no corporativo, em shopping, em hotéis, enfim, logística tem bastante. Então, a gente está notando que o fundo imobiliário, o investidor, ele tinha a renda fixa e o fundo imobiliário, como classes de ativos, entre outras coisas, mas né, estava próxima. A gente está vendo o investidor da renda fixa migrando um pedaço do seu portfólio para o fundo imobiliário. E aquilo que ele destinava para o fundo imobiliário, muitas vezes ele vai começar a migrar para o fundo imobiliário renda, né, para o dividendo, aquele produto focado em dividendo, muitas vezes agora ele vai migrar para o fundo imobiliário TIR, aquele voltado realmente ao ganho de capital. Não necessariamente de você ficar esperando aquela renda mensal, às vezes você nem tem a renda, porque afinal de contas você está investindo em um produto que ainda vai demorar a ficar pronto, né? Então ele não tem renda, mas já nota que ele está buscando a tiro, ou seja, buscando um ganho de capital mesmo. Então acho que a gente vai começar a ver isso, já estamos vendo um pouco. E o institucional, André, porque até hoje tem fundo de pensão que tem 90%, 95% do dinheiro em NTNB. Essa migração também vai precisar ser feita, sair lá do colchão da renda fixa e vir para a renda variável. E ainda mais com o empurrão que o Conselho Monetário Nacional deu ano passado, você já percebeu a chegada desse investidor para cá, o gestor de fundo de pensão e de outros fundos? Já. Eu acho que a presença do institucional foi grande em 2019. Eu acho que ajudou bastante a essa captação de 28 bi, né? A gente nota tanto eles pesquisando o mercado, como fazendo já os primeiros investimentos, alguns já estão há alguns anos, né? Mas hoje de uma maneira mais geral. E não são só os fundos de pensão. Você tem também, como institucional, eu acho que esse ano marcou, tem muito fundo multimercado entrando nesse segmento de fundos imobiliários, fundos de ações entrando no segmento de fundos imobiliários. Então, você via um ou outro em anos passados, não é? No último ciclo grande, que se encerrou em 2013,
2013, antes do juro começar a subir, quase não existia, né? E esse ano não, a gente começou a ver em 2016, 2017, alguns começaram a entrar, buscando ainda o ganho de capital, porque havia caído muitas cotas de fundos imobiliários, então havia uma distância muito grande entre o patrimonial e o valor de mercado daqueles fundos, então tinha uma oportunidade ali, né, de ganho de capital, mas agora em 2019 realmente foi definitiva. Você tem vários fundos de pensão que entraram, vários fundos multimercado, vários fundos de ação. Os fundos de fundos também são investidores institucionais e têm um papel muito importante hoje na indústria. Então realmente o mercado tem outra dinâmica. Não é à toa que você vê que o estoque ainda é muito na pessoa física, mas o giro, o trading, aqueles números que a B3 divulga, você vê que, se eu não me engano, os institucionais já representam mais de 25% do volume transacionado, que por sinal é recorde. Desses institucionais e dos FOFs, o HFOF saiu, você falou que 2019 foi surpreendente para todo mundo, saiu de mais ou menos 200 milhões para 1 bilhão e 200 de patrimônio, é isso? Próximo a isso. Fizemos 4 ofertas. Eu acho que a gente teve muita oportunidade, porque você vê, o HFOF conseguiu, ao longo do ano, fazer 4 ofertas, ele conseguiu entregar uma rentabilidade boa, eu tenho até um slide que mostra isso, bem acima do IFIX, que é o benchmark dele, né? E a gente teve, no geral, como você mostrou naquele quadro lá atrás, 109 ofertas no ano, né? Esse aqui, mesmo. Pode pôr o gráfico na tela, por favor. Então, quer dizer, quando você tem tantas ofertas, surgem várias oportunidades. Eu acho que a gente tem um foco na gestão dos nossos fundos. Você diz todas as ofertas do mercado, não só as ofertas do FOF. Nós fizemos 4. Captando para poder aproveitar as ofertas que ele foi captando justamente, exatamente isso. Na verdade, quando você tem 109 ofertas num ano, você tem muita oportunidade para um fundo de fundos. Ele fazer arbitragem entre a oferta nova e a oferta velha, opções que surgem, a arbitragem entre os diferentes preços de subscrição, às vezes comprando o direito de subscrever, que alguém não quer, e aumentando sua participação por muitas vezes. Então, eu acho que o mercado foi muito profícuo para o gestor, né? E a gente tem uma característica de tradar muito, né? A gente realmente entra, a gente tem um preço de entrada, um preço de saída, e bater o preço de saída a gente sai e procura outra oportunidade e está sempre ali procurando fazer arbitragens. Então, isso foi muito positivo para o HFOF. Então, deu para o fundo crescer bastante em 2019. Como fica para frente tocar um fundo de 1 bi 200 depois de 2 anos de altas expressivas do mercado de fundos imobiliários? Quer dizer, essas oportunidades de trades, elas estão mais raras ou elas ficam mais difíceis? E a gente sabe que não chega um e-mail avisando quando vem uma queda, mas quedas acontecem. Como que se dá a gestão de risco num fundo de fundos? Olha, a gente faz análises em relação a portfólio e testes de estresse, comparando com situações passadas. E a gente procura adequar o portfólio dentro desses testes de estresse e dessas análises de risco que são produzidas. A gente faz reuniões semanais para avaliar o portfólio. Mas o fundo imobiliário ele tem uma característica que ele é um fundo sem fim, né? Ele não acaba. Então não tem o que muitas vezes estraga a gestão nos momentos de crise é o resgate, né? E o fundo imobiliário, por ele não ter o resgate, ele se defende, porque o gestor não é estopado, né? Muitas vezes o gestor é estopado, pega um evento, que ele quer comprar, exatamente, e o cotista tá ele é obrigado a vender. Então no fundo imobiliário a gente não tem isso. Então você pode se preparar melhor para situações de estresse. Agora, como você colocou, a gente vai abrir 2020 com um juro de 4,5, não é? É um juro muito baixo. Então as oportunidades vão continuar aqui. Esse juro é que, na verdade, a política monetária que o Banco Central implementou é que vai tracionar a economia. Então eu acho que a gente vai sair um pouco em 2020 do juro, ou seja, o que produziu esse resultado espetacular em 2019? Muita baixa de juros. Porque a economia ela vai terminar o ano crescendo pouco e você não tem uma economia pungente ainda, né? Para 2020, eu já acredito menos no juro e mais no ciclo imobiliário, né? Certo. Então, e no ciclo econômico. Ou seja, você vai ter um ano de crescimento maior, então a economia crescendo vai fazer com que a vacância dos imóveis diminua, o juro baixo vai estimular que as pessoas
se movimentem para fazer investimentos em novos imóveis, e isso vai trazer oportunidades. Então eu acho que a gente abre o 2020 num patamar diferenciado, com um mercado grande e com muitas oportunidades. Eu acho que o nome do jogo em 2020 vai ser muito menos o juro e muito mais a questão do leasing spread. O leasing spread vai subir, tanto para os corporativos, quanto para os shoppings. Ou seja, um imóvel alugado, quando vier um momento de renegociação desse aluguel, ele tende a subir e subir acima da inflação. Bem acima da inflação. Eu acredito que no corporativo, por exemplo, deve subir 30%, 40% acima da inflação. Então eu acho que esse que vai ser o drive desse 2020. Posso entender que, ainda falando da gestão do FOF, boa parte ou uma parte relevante do resultado que é distribuído, ele vem do ganho de capital, do giro das cotas. Posso entender que, de acordo com essa sua leitura, o giro tende a diminuir e o carrego das cotas aumentar, no sentido de acreditar que o rendimento tende a subir dos fundos investidos? Eu acho que sim, eu acho que você vai ter aí um crescimento orgânico do portfólio em virtude da recomposição das locações, dos valores de locação. Então, vai valer a pena você segurar um pouco mais os bons ativos. Sempre olhando os bons ativos, né? Porque, às vezes, tem muita coisa que... o fundo imobiliário, ele tem uma armadilha do dividendo, né? Tem muita gente que só olha o dividendo, ele pega aquele dividendo que, às vezes, foi excepcional por um motivo ou por outro, multiplica por 12 e fala, nossa, isso é fantástico. Isso não é renda fixa. Fundo imobiliário é renda variável, entendeu? Então, você tem que olhar o que está por trás. Então, se você tem um bom ativo, você vê o TBOF, a disputa que foi por esse ativo, porque é um bom ativo, entendeu? E vai ter recomposição de aluguéis ali. Então, esse bom ativo você tem que guardar, você tem que investir, tem que procurar o yield bom, mas procurar exatamente o bom ativo que está por trás daquele yield bom. Eu acho que a gente vai ter isso muito nos fundos de lajes corporativas e nos fundos de shopping. Porque muito do que veio para shopping até agora, Arthur, foi ainda a recomposição de vacância, ou seja, vacância diminuindo e inadimplência diminuindo. O desemprego não diminuiu como a gente esperava no começo do ano passado. Exatamente. Né? Agora, teve dois sacos do FGTS, o segundo está saindo agora, e isso é muito importante para shopping. Né? É importante, eu acho que você tem números de consumo, confiança do consumidor, consumo são melhores hoje em dia, mas ainda não tivemos um reposicionamento, por exemplo, das locações. O crescimento é discreto do valor das locações. Você já está vendo, já está assistindo nos melhores endereços de São Paulo, por exemplo, na Faria Lima, nos corporativos, aumentos expressivos de 30%, 40% já esse ano, no segundo semestre já tivemos. O valor de aluguel de grandes escritórios. Exatamente. Nos shoppings ainda não, é discreto, talvez 5%, 6%. São números pequenos. E esses números ainda vão se manifestar. Né? Por enquanto, nós estamos começando a tracionar essa melhora em virtude de diminuição de vacância e diminuição de inadimplência. Né? Mas ainda não começou a questão do reposicionamento das locações. Muitas das locações ainda estão a valores abaixo do que 5, 6 anos atrás, para o segmento de shopping. E a parcela variável no shopping, André, aumentou esse ano? Está aumentando, está aumentando. E é outro número que a gente vai ver para o ano que vem. Já chegou no bolso do cotista, essa é a parte interessante. O ano passado você falou que a minha leitura é shopping, a gente vai focar no segmento de shopping. O HGBS dobrou de tamanho. Né? E hoje tem participação em 13 shoppings. Me fala um pouco do HGBS, o que você olha também para 2020 e essa estratégia de comprar quase que tudo lá do West Plaza. O que você está enxergando ali naquela esquininha? Olha, é uma oportunidade, né? A estratégia de shopping, ela está muito focada, a gente focou muito desde o ano passado na região metropolitana de São Paulo. Sim. O que a gente chama aí de shoppings de vizinhança, vamos dizer assim. Né? São shoppings únicos, que é muito difícil você replicar. Hoje, pelo zoneamento, pelo próprio valor dos terrenos, é muito difícil você replicar alguns desses shoppings. Então, a gente, no portfólio do Brasil Shopping, nós investimos em shoppings na Moca, na Penha, em Santana,
na Barra Funda, Shopping é um Santo negócio André, São residencial, Bernardo. né? As pessoas moram e interagem exatamente. com o shopping, né? O shopping acaba sendo a praia do paulistano, não é? E você reposicionar ou replicar esses ativos é muito difícil. Então, a gente acredita, essa região onde está instalado ali o West Plaza, por exemplo, é uma das regiões de maior crescimento da cidade hoje. Tem vários lançamentos residenciais por ali, né? Você teve a remodelação do estado do Palmeiras ali também. Aquela região toda, ela é muito bem posicionada na marginal, né? E de acesso fácil das estradas. Então, a gente acredita que é uma região que deve crescer acima da média e, com isso, você ter oportunidade de estar com equipamento como o Shopping West Plaza e podendo investir, se beneficiar do crescimento de renda que vai vir naquela região, é positivo. Então, a gente continua acreditando muito no segmento de shopping, é o segmento que a gente mais gosta, né? E a gente continua acreditando muito em investir na região metropolitana. Na região metropolitana de São Paulo, que se mostrou nessa crise toda que nós vivemos nos últimos 6 anos, né, que estamos deixando para trás agora, se mostrou a região mais resiliente do país, né? Então, essa é a razão da gente ter os últimos investimentos todos que a gente fez no shopping, por exemplo, foi um shopping em Suzano, que é a região metropolitana, o West Plaza, Santana. Então, são todos shoppings posicionados aqui, é onde a gente acredita. É óbvio que tem outras regiões que são sensacionais também, mas a gente está com uma aposta boa aqui em São Paulo, na região metropolitana. Não foi só o HGBS que cresceu, né? O ano passado, o início tinha sido... O final de 17, muitos fundos de shopping vieram e ao longo do ano de 2018 e 2019, eles também cresceram bastante. Aumentou muito a disputa por ativos de shopping? Olha, eu acho que sim, tem uma disputa maior. E isso também se manifestou até nos caps, né, que também comprimiram, né, diminuiu. É mais difícil comprar, é um pouco mais caro comprar hoje, mas tem espaço. O Brasil é grande, né? O Brasil é grande, tem espaço aí para o nosso mercado ainda é pequeno. A gente vê isso nesse momento de recuperação, né? No meio da crise, 14, 15, 16, que foi o auge, o bottom desse mercado, né? Você falava, nossa, a vacância é de 20% e tal. Bastou 3 anos de crescimento ao redor de 1% e a vacância na Faria Lima já é 4%, 4,5%. Aí que você vai vendo que o nosso mercado, na verdade, é pequeno. Se o Brasil crescer 2,5% e depois 3% e assim por diante, vai faltar produto. E aí, né? vão construir novos e outras oportunidades virão. Esse é o ciclo agora, eu acho. Eu acho que a gente vai entrar num ciclo de desenvolvimento. Vão surgir... Há quanto tempo você não vê um ciclo grande de desenvolvimento? Como aquele ciclo que tivemos em 2010, 11, 12, que teve entregas muito grandes. Depois reverteu, né, com alta de juros, mais a oferta... Pegamos um momento de crise, com uma oferta de imóveis alta, mas é o ciclo imobiliário. O que vai botar para frente, na minha opinião, os fundos imobiliários em 2020, 2021, é mais o ciclo imobiliário, o lado positivo desse ciclo, a curva ascendente desse ciclo, do que o contexto de juros, que deve ficar em 4,5%, talvez até suba um pouco, né? Mais para o final do ano. Uma pergunta importante por algo que vocês divulgaram agora, que é uma estratégia de fazer uma fusão e juntar os 3 FOFs em um só, né? Queria que você comentasse um pouco como se dá essa relação de troca e tal. E no caso dos shoppings, além do HGBS, tem mais alguns fundos monoativos de shoppings lá na rede. Existe uma ideia, uma possibilidade de um dia também anexar tudo ao HGBS? Olha, vamos dizer assim. Primeiro, vou falar um pouco da reorganização dos FOFs, né? A reorganização dos FOFs, rapidamente contando o histórico, nós fizemos um primeiro fundo, que é o TFOF 11, né? Que é o Top FOF, que foi feito no fim de 14 e começo de 15, né? E ele foi feito para aproveitar aquela oportunidade dos ativos muito descontados. Então ele foi feito um fundo para investidor qualificado, né? E era um fundo que não tinha assim um compromisso de dividend yield, era mais ganho de capital, focado no ganho de capital. Inclusive ele tem data para terminar, que é no meio desse ano, tá? No meio do ano de 2020, tá? Ele tem mais 7 meses, vamos dizer assim. Então,
O segundo fundo é aquele fundo que veio da Gávea. Era um fundo de fundos que era da Gávea, e quando a Gávea saiu desse segmento, eles acabaram perguntando se nós tínhamos interesse em ficar com o fundo, e nós passamos a fazer a administração e gestão desse fundo. Isso foi em 2016 também, março de 2016, se não me engano. E o fundo de fundos, o terceiro, o Top FOF 3, que é o HFOF, esse que está com 1 bilhão e 200 quase, esse é o fundo que nós lançamos já na Hedge. Então é um fundo de varejo, tem milhares de cotistas, né? Então a nossa gestão mesmo, ela está, óbvio, nos 3 produtos, mas o FOF tem o FOF 3 é o produto que a gente é mais atualizado. Muita coisa do portfólio que tinha na Gávea a gente mudou para adequar, para deixar com a cara dos nossos produtos, né? Mas ainda tem um ou outro fundo ali que a gente não vendeu, porque não vale a pena vender agora, mas que não foi a gente que comprou, vamos dizer assim, né? Então, é mais... Para a gente, é muito melhor juntar a gestão desses produtos todos dentro de um só. Você passa a ter um fundo. Quantas vezes eu já te explicar por que tem 3 fundos de fundos? Para mim, inclusive, aqui já te perguntei isso. Então, eu acho que a fusão se dá pelos patrimoniais, né? Você pega o FOF 2 e o FOF 3 num primeiro momento. Nós vamos fazer assembleias agora no fim do mês, para ver se os investidores apoiam essa ideia de fundir. A fusão se daria por troca de cotas pelo valor patrimonial. Então você, que é investidor do FOF 2, você passaria a ser investidor do FOF 3. Nesse caso, o patrimonial dos dois é muito parecido, é em torno de 106,50, 106,70, e o valor de mercado deles também é muito parecido, né? O FOF 1, nós vamos aprovar que o FOF 3 faça a incorporação do FOF 1, sujeito à Assembleia do FOF 1 concordar com isso, que só vai ser no meio do ano, mais próximo do encerramento do fundo. Aí nós vamos consultar os cotistas, vamos falar, vocês querem migrar para o FOF 3, vocês querem apoiar uma incorporação deste fundo que vai acabar pelo FOF 3 ou não. Então, é mais simplificar, deixar uma consolidação desses 3 portfólios num só, que vai exprimir a carteira que a equipe de gestão da Hedge acha a mais adequada. Tende a ficar eficiente para todo mundo, né? Eu acho que sim, mais liquidez. Vamos lembrar também... Tem uma diferença entre taxas entre eles. O FOF 1 e o FOF 2 cobram 0,8, o FOF 3 cobra 0,6, então a taxa é menor, então não existe realmente prejuízo para o investidor. E o veículo que a gente vai estar consolidando vai ser um veículo próximo de 1,5 bilhão, ou seja, com bastante robustez e podendo participar e participando ativamente do mercado como o FOF 3 participa. Tamanho é importante para o fundo. O gestor tem mais mão, mais facilidade de fazer negócio quando o fundo que ele toca é maior, né? Eu acho que sim. Você participa de mais ofertas, você tem mais possibilidades. Aliás, é importante isso, porque por ano que vem devemos ter novidade também na B3. Sim. Devemos ter aí a questão do empréstimo de cotas, devemos ter a questão da aceitação das cotas de fundo de investimento imobiliário como garantia nas operações da Bolsa, devemos eventualmente ter ETF, talvez o lançamento de um outro índice. Ótimas notícias. Né? Então, para os gestores, vai melhorando as ferramentas que ele tem à disposição dele para estar fazendo uma boa gestão. Bom, falamos dos principais produtos da casa, isso significa falar de fundo de fundos e de shoppings. E as lajes corporativas? O AAA está lá, não foi utilizado, mas está lá. E as lajes corporativas, e os galpões? A Hedge tende a lançar produtos para avançar sobre esses mercados ou ainda não é momento? Não, nós lançamos. Nós temos hoje o HLOG, que tem por volta de 200 milhões de patrimônio. Ele nasceu numa oferta 476. Ele, num primeiro momento, está com um condomínio de galpões em Varginha, no sul de Minas Gerais, 100% locado. Então, esse produto já lançamos. Nós iríamos voltar, né, para o segmento corporativo através do AAA. O AAA está na prateleira, louco para entrar em campo, entendeu? Está no aquecimento e a gente está vendo aí algumas oportunidades. É capaz que a gente venha a dar utilização para ele
no segmento AAA mesmo, entendeu? E muito em breve. E a gente deve estar lançando também, já está pré-operacional e pronto para ser lançado um fundo de CRI, de CRI, que eu acho que também deve ser para o primeiro, a oferta deve ser logo para o primeiro trimestre. Eu acho que a gente deve estar trazendo novidades nesse sentido. Por que esse mercado de CRI aqueceu tanto? Se a gente olha assim para o ciclo do mercado imobiliário, a gente deveria pensar em alocar em tijolo. O CRI ele é mais defensivo, é um papel de renda fixa. Por que um crescimento tão grande nesse período? Eu acho porque o instrumento CRI ele se tornou mais importante. Aquilo que nós falamos no começo dessa conversa, a retirada do governo, o CRI é um instrumento de securitização, um instrumento de financiamento, de alavancagem, e o mercado despertando, o mercado está mais tomador de crédito. E hoje, vamos dizer assim, você talvez não tenha nos bancos públicos a participação que tinha antes. Então é o mercado se financiando e esse tipo de instrumento vai crescer bastante, vai ser uma ferramenta muito importante hoje. Para quem precisa levantar recursos, nada mais é do que aquela possibilidade entre emitir dívida ou emitir patrimônio. Ou ele se financia securitizando para um CRI ou tentando levantar recursos via fundo imobiliário. Exatamente. E uma coisa que você falou sobre fundo imobiliário, eu considero também em relação aos fundos de CRI, que é a natureza de ser um condomínio fechado. Tem muita gente migrando da renda fixa para renda fixa. Quero dizer, do CDI ou do título público para a renda fixa de crédito privado, fundos de debêntures incentivadas e tal. E a gente viu um movimento acontecendo nesse mercado de debêntures que não acontece numa mesma magnitude quando a gente fala de um fundo de CRI, porque ele não tem os resgates. Eu acho que isso é uma vantagem para todo mundo ficar de olho. Quem quer sair, quem quer dar um pulinho para o crédito privado, tem um bicho muito diferente que é o fundo imobiliário de CRI, que é um ativo de renda variável que só investe em renda fixa e que o gestor tem o conforto de poder montar essas posições que são pouco líquidas e de longo prazo, sem ter a pressão dos resgates do cotista. Exatamente. Eu acho que isso é muito positivo. E alguns fundos ainda, os mais antigos, ainda têm um atrativo especial. Qual é? Que é justamente aquele fato de ele ter ali dentro CRIs que muitas vezes o devedor pode, como foram tomados há mais tempo, estão em taxas muito altas. Então o devedor pode querer refinanciar aquilo. Certo. Quando ele refinanciar, ele vai pré-pagar. Quando ele pré-pagar, ele vai trazer um ganho adicional antecipado para aquele fundo, né? Para aquele portfólio que está carregando esse CRI. Então, eu acho que a gente tem boas oportunidades. A gente está realmente no segmento de fundos imobiliários bem posicionado. Tempo estouradaço. O preço de cota de fundo imobiliário está alto? Você olha isso o tempo todo, assim, subiu bastante. Tem fundo imobiliário que, na sua opinião, está caro? Sempre tem. Eu acho que, como em qualquer mercado, como tem ações também, que algumas delas estão caras e outras são uma excelente oportunidade. Eu acho que tem, eu acho que a gente vai ter oportunidade quando tiver o empréstimo de cotas de operar short, vendido, né? De operar vendido, mas tem alguns. Mas como um todo, como geral, vamos supor, como indústria, ele não está caro. Eu acho que ele é reflexo, ele subiu, mas ele é reflexo do momento que a gente vive. Nós nunca... Amparado pela macro, por tudo que aconteceu. Perfeito, eu nunca... a gente está num juro inacreditável, né? Dos sonhos. E a gente agora vai, finalmente, na minha opinião, entrar num ciclo de desenvolvimento econômico. Sim. Então, quer dizer, as coisas deveriam subir mais, né? Eu acho que tem fundo caro, mas o conjunto, a classe de ativos fundo imobiliário, eu acho que ela promete bastante em 2020. Ela vai ser, eu acredito muito nessa classe de ativos, acho que vai fazer parte do portfólio de mais gente e vai entregar bons resultados. Assim esperamos todos. Obrigado por mais essa. Obrigado a você, Arthur. Um bom 2020, sucesso para você. Você também, que o seu programa continue sempre assim, esse sucesso. Obrigado. Para você, aproveita o fim de semana, já está começando aquela correria de fim de ano, mas dá uma relaxada, aproveita o final de semana e a gente se vê na próxima sexta. Grande abraço!